E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, então. Continuação de concorrência perfeita. Estamos, então, em mercados, né? Dentro da teoria, da teoria da firma. Bom, então a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Definimos o ponto de lucro máximo, né? Que ocorre de preço igual ao custo marginal. Isso no caso de concorrência perfeita, no mercado de concorrência perfeita. E então aquele é o ponto ótimo, né? Mas tem outras questões que levam em consideração outros custos, né? Isso que a gente vai ver nessa aula. Então vamos lá. O lucro da empresa competitiva no curto prazo. O lucro total da empresa é obtido através da diferença entre a receita total e o custo total. Analisando o ponto ótimo, temos que o custo total tem a seguinte relação com o custo médio. Então aqui a gente vai analisar o custo total da firma e a relação direta que ela tem com os custos, né, como a gente viu. Porque a gente sabe que o lucro é a receita total menos custo total. Mas isso aí é a nossa definição de função lucro, inclusive, né? Mas a gente vai ver também a definição do lucro através do custo médio, né? Que dá para definir o lucro através do custo médio e a quantidade produzida. Então vai ser interessante essa definição. Bom, começamos assim, o custo médio, para lembrar lá de micro 1, custo médio é o custo total dividido pela quantidade. Então a gente vai ter o custo médio por unidade produzida. Essa é a ideia. Então pega o custo total ali, divide pela quantidade total produzida, então a gente vai ter uma média do custo unitário, né, de cada unidade. Né? Essa é a ideia. Se a gente reorganizar essa equação, temos que o custo total, então, pode ser definido como o custo médio vezes a quantidade produzida. Então vai nos dar o custo total. Né? Essa é a lógica. Bom, dessa forma, o lucro total pode ser obtido da seguinte dedução. Bom, partindo daquilo que a gente já sabe, que o lucro total é igual a receita total menos o custo total, legal? Mas quem é a receita total? É preço vezes quantidade. E quem é o custo total? É o custo médio vezes quantidade. Então podemos definir dessa forma também. Tá aí, preço vezes quantidade menos custo médio vezes quantidade. E aí a gente pode isolar a quantidade, né? E chegar nessa expressão aqui. Preço menos custo médio vezes quantidade. E isso aí é exatamente igual ao lucro total. Então, o lucro total pode ser definido por essa expressão aí. Preço menos custo médio vezes quantidade. E aí? A gente pode chamar preço menos custo médio como uma espécie de lucro médio por unidade. Essa é a ideia. É fácil de provar isso. Lembrando que o preço é igual a receita média. Então seria como receita média menos custo médio. E obviamente por isso que nos dá o lucro médio. Nós vamos ver por outra forma. Lucro médio pela quantidade produzida a gente vai provar agora. O que ele vai ser? O lucro médio, com qualquer definição da média, é pegar o total e dividir pela quantidade. Então vai ser o lucro dividido pela quantidade. Como o lucro é igual a receita total menos custo total, então vai ser receita total dividido pela quantidade menos custo total dividido pela quantidade. Isso nada mais é que receita média menos custo médio. Então, o lucro médio, como eu falei para vocês, é igual receita média menos custo médio. Mas, pela definição que a gente viu na aula passada, de que em concorrência perfeita o preço é igual a receita média, então temos, por fim, que como receita média é igual ao preço, temos então que o lucro médio é igual ao preço menos custo médio. Legal? Seria uma definição de lucro médio, assim, lucro por unidade média, assim, de produção. Mas se eu pegar a quantidade e multiplicar pela receita média, o que eu vou ter? Eu vou ter o lucro total. Então tá aí, lucro total é igual a receita média vezes quantidade, né? Que nada mais é que preço menos custo médio vezes quantidade. Então provamos
por outro lado, exatamente o que a gente já tinha visto ali em cima, que o lucro total pode ser definido como preço menos custo médio vezes quantidade produzida. Legal? E essa outra definição vai nos ajudar a fazer novas interpretações, né, gráficas sobre o lucro. Então vamos lá. Tem aqui então o preço, que é igual a receita marginal. Isso aqui é a firma individual, tá? E temos aqui um custo marginal. Já sabemos então que a empresa maximiza lucro quando o preço é igual ao custo marginal. Ou seja, nesse ponto aqui, que a quantidade ótima é definida. Legal, a gente viu na aula passada. E o que a gente está vendo agora? Que aonde está o custo médio, a diferença dele em relação ao preço vai me definir a área que representa o lucro total dessa firma. Bom, essa é a diferença entre o preço e o custo médio, que nos dá aquele lucro médio que eu falei para vocês. Agora, se a gente multiplicar pela quantidade, o que é estrela, por exemplo, então a gente vai ter toda essa área aqui, que é o custo médio, a área onde a diferença entre o preço e o custo médio vezes a quantidade vai nos dar esse retângulo aí. E esse retângulo é o lucro total. Ok? Então veja bem, eu vou até marcar aqui para vocês a diferença entre preço e custo médio, que está aqui, ok? Vezes a quantidade, que daí seria toda essa parte aqui de baixo. É ruim de marcar isso aqui, por isso que não sai um desenho muito legal, não. Vou tentar colocar assim, quase como uma chave. Então aqui é a quantidade. Então aqui é preço menos custo médio, vezes a quantidade aqui embaixo, então eles dão toda aquela área amarela ali, que representa o lucro total da firma. Bacana. Claro que para isso acontecer, a gente tem essa condição que ocorre nesse gráfico aí, que o preço está acima do custo médio. E aí a diferença entre preço e custo médio vai ser sempre uma diferença positiva, então teremos um lucro positivo. Ok? Então, como podemos olhar na fórmula, se o preço é maior que o custo médio e a quantidade também é positiva, temos então que o lucro é positivo, desde que o preço seja maior que o custo médio. Legal, a gente tem um lucro positivo. Ou seja, o preço é dado pelo mercado, mas se a empresa vai ter lucro ou não vai depender do seu custo médio. Se o preço de mercado não cobrir o seu custo médio, você não tem lucro positivo, legal? Agora, se o preço estiver acima do seu custo médio, a empresa tem lucro positivo nesse mercado que ela está. Olha, essa parte de baixo toda, do custo, se pegar o custo médio e multiplicar pela quantidade, por definição, isso vai ser o custo total, não é? Porque a gente viu naquela equação no slide anterior, que o custo médio é o custo total dividido pela quantidade. Então, a gente pode também definir que o custo total é igual ao custo médio vezes a quantidade. Então, nos dá toda essa área verde que vocês estão vendo aí. Então, o custo total da firma é menor do que a receita para que ocorra um lucro. E a receita é o quê? A receita é fácil, né? A receita a gente já sabe, é preço vezes quantidade. Então, o preço está lá em cima, vezes a quantidade lá embaixo, vai nos dar todo esse retângulo aqui, ó, da receita, que cobre, como vocês podem ver, o custo total, que era aquela área verde anteriormente. Ou seja, aqui está o custo total, a diferença em relação à receita nos dá o lucro total. Então, o lucro total é positivo e é esse aí que está no gráfico. Bacana? Ok. Vamos fazer uma outra hipótese agora. Vamos imaginar o gráfico desse outro lado aqui, que o preço está nesse nível, o preço de mercado, vamos supor. Aqui o custo marginal, aquela coisa toda, aqui está a quantidade ótima, né? Está definido onde o preço é igual ao custo marginal. Só que vamos supor que o custo médio esteja aqui em cima. Ou seja, o custo médio está no nível maior que o preço, né? Essa diferença aqui, ó, entre o preço e o custo médio,
é uma diferença que, como o custo médio está maior, vai ser negativa, né? E a gente pode dizer então que aqui é uma região, olha, como vocês podem ver, o custo médio está acima do preço. Então a gente tem um prejuízo total, ou se preferirem, o lucro total negativo, né? Temos o lucro total negativo aqui. E aí, por que isso está acontecendo no final? Bom, pela fórmula do lucro, como a gente pode ver, se o custo médio superar o preço, então, dado que a quantidade é sempre positiva, né, e não nula, então a gente tem um fato de que o lucro vai ser negativo. E a gente pode chamar então isso de prejuízo total, se vocês quiserem. Ok? Aí, mas o certo mesmo é dizer que o lucro é negativo quando o preço é menor que o custo médio. E aí pega essa região toda do custo total, porque o custo médio vezes a quantidade, né, QM vezes Q, vai dar todo esse retângulo aí. Já a receita, porque preço vezes quantidade, vai dar um retângulo menor, e aquela área verde é o excedente, né, que o custo passa da receita, causando então o prejuízo. Legal? Tá aí então. Aí nesse caso, pessoal, o que fica é a seguinte questão, né? E aí, a empresa vai fazer o que se ela chegar a ter prejuízo? A empresa deve fechar? Será que ela deve fechar? Será que ela deve ficar aberta? Se tiver lucro, tudo bem. Não há nenhum questionamento. A empresa está funcionando, está dando lucro. Mas se estiver dando prejuízo, ela deve fechar? Em economia, vocês devem estar pensando, mas isso é óbvio, né? Deve fechar, prejuízo, coisa e tal. Mas em economia nem tudo é tão claro assim. Porque existem empresas que operam mesmo no vermelho, elas continuam operando. E aí? Será que a teoria não embarca? Não consegue explicar isso? Bom, consegue. Tanto é que não necessariamente quer dizer que ela vai fechar, mesmo tendo prejuízo. Mas por quê? E será que isso acontece mesmo? Vamos ver. Aqui, a empresa sofre prejuízo e deve abandonar o setor? Essa é a pergunta. E a resposta, como muitas vezes vocês vão ver em economia, vai ser um claro e alto depende. Então depende. Mas depende de quê, né? Vamos ver as condições em que isso acontece. Se o caso for de longo prazo, aí significa que não tem jeito. A empresa deve fechar mesmo as suas atividades, porque se a empresa mantém prejuízo ao longo do tempo, que ela acumula um saldo negativo muito grande a ponto de que não é viável mais continuar, ou seja, no longo prazo, se a empresa manter o prejuízo, então não tem o que pensar, ela fecha. Essa é a ideia, né? Ela não pode se manter para sempre em prejuízo, senão, ou seja, a não ser que ela seja financiada de alguma outra forma, né? E aí não é economia, né? É outra coisa, manter uma empresa deficitária. Aí é uma estatal, né? Tô brincando. Não, mas uma empresa no setor privado, ela não vai aguentar ao longo do tempo se manter em prejuízo, né? Então a ideia é que no longo prazo, se a empresa mantém prejuízo, aí não depende de nada não, ela realmente fecha. Mas o depende é porque a pergunta se dá, e a gente está fazendo análise também, na questão do curto prazo. No longo prazo não há dúvidas, mas no curto prazo é assim. Aí o depende é válido. Por quê? Vamos ver. No curto prazo, a empresa tem custos fixos ligados à produção, fábricas, máquinas e equipamentos. Portanto, se a firma optar por deixar de produzir, ela terá que arcar com a perda de seus custos fixos, quando irrecuperáveis. A ideia é o seguinte, que a empresa, quando inicia o negócio, ela tem um investimento inicial. Ela faz um investimento inicial, que é os custos fixos, né? que é o custo com a fábrica, as máquinas, equipamentos, insumos, tudo aquilo que ela precisa para iniciar o processo produtivo. Então, existe esse custo fixo e, claro, né, é um custo que, se sendo irrecuperável, ou seja, não tendo como reaver totalmente ele, você vai perder caso você feche. Mas é claro que a questão que se fica, mas se está dando prejuízo, vai valer a pena manter esse prejuízo, será?
Bom, no curto prazo depende, porque as coisas podem mudar, e a gente vai ver isso. E também depende de que nível é este prejuízo. Então vamos lá. Além disso, existe a possibilidade da firma voltar a apresentar lucro no longo prazo. Então, ao longo do tempo, a situação de mercado pode mudar. Essa é a questão. No entanto, para a firma continuar a operar no curto prazo, será necessário que ela obtenha um prejuízo pelo menos menor que seu custo fixo. Então tem uma regra aí. Pode ser que ela se mantenha no mercado, mas desde que seu prejuízo seja pelo menos menor que seu custo fixo. Está aqui. Olha, dá para ter uma vaga noção já do que está acontecendo aí. Como assim menor que seu custo fixo? O custo fixo é o investimento inicial. É aquilo que você já gastou, está dado. E aí, o que acontece é que para ter produção, você vai depender do seu custo variável. Então, assim, o variável é aquilo que você tem que repor, né? Que são insumos, que são mão de obra, que são a manutenção da produção. Aquilo que, para que ocorra a produção, deve existir e é um custo, então, variável que depende do nível de produção. Então, para manter a produção, existe o custo variável. O custo fixo já está dado. Então, assim, se o teu prejuízo no final é o fato de você só não cobrir o custo fixo inicialmente, que já está gasto, significa que, então, pelo menos o custo variável, que é a manutenção da produção, você consegue. E, portanto, você consegue manter a produção. Esta é a ideia que está por trás. Mas vamos ver melhor. Olha só, essa expressão que está aí é o custo fixo, que ele deve ser maior ou igual ao custo total mais a receita total. O que é isso? Como a gente viu, o prejuízo é quando o custo total excede a receita total. E aí vai dar um valor. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. O custo total menos receita total, nesse caso, como o custo total é maior, temos o prejuízo. E o custo fixo tem que ser maior que esse prejuízo. Significa que ele não cobriu o custo fixo e isso somente, ou seja, ele não atingiu o custo variável, que é o mais importante. Vamos ver melhor isso agora no próximo slide. Nesse caso, a firma a gente vai ver que vai poder operar. Bom, temos aqui aquela equação que a gente viu ali e podemos trabalhar melhor ela, porque o custo total nada mais é que o custo variável mais o custo fixo mais o variável. Então vamos substituir isso aqui, ó. Então o custo total é o custo fixo mais variável. Substituímos ali em cima, então fica aqui o custo fixo, tem que ser maior, igual ao próprio custo fixo, mais o custo variável, menos a receita total. Então dá para ver facilmente que a gente pode cancelar, né? Aqui o custo total, então, que é o custo fixo mais variável, a gente só substituiu. E podemos cancelar o custo fixo. Passamos a receita total para o outro lado. Temos então que a receita total tem que ser maior ou igual ao custo variável. Ou seja, o total de receita que a empresa tem com a venda desses bens deve superar pelo menos o custo variável. Significa que ela pode pagar a produção. Essa é a ideia. Ela talvez não consiga pagar o investimento inicial, ou seja, o custo fixo, mas ela consegue pagar o custo variável, ou seja, ela consegue a manutenção da produção. Então, por que é o prejuízo no final aqui? É o fato de ela não conseguir o retorno total sobre o investimento, ou seja, ela não conseguir cobrir o custo fixo. Mas ela consegue manter a atividade, então ela consegue se manter aberta. E dependendo da situação do mercado, que a gente vai ver como é que isso acontece, se ela melhorar, a empresa então poderá até mesmo, ao longo do tempo, cobrir o custo fixo, ou seja, voltar a ter lucro. Bom, então dividindo ambos os lados dessa inequação, né, dessa desigualdade aqui, pela quantidade, temos receita total dividido pela quantidade, que é maior ou igual ao custo variável dividido pela quantidade. Ou seja, receita média é maior ou igual ao custo variável média. Como receita média, a gente já viu, no caso de concorrência perfeita, é igual ao preço, então temos que o preço é que deve ser maior ou igual ao custo variável médio. E essa é a condição que a empresa tem para se manter no curto prazo. Ou seja, se o preço de mercado
cobre o custo variável médio de cada unidade produzida, então a empresa vai poder se manter no mercado, mesmo em prejuízo, porque ela não consegue cobrir o investimento total, mas ela consegue cobrir o custo que se tem com cada unidade fabricada, então ela consegue manter a produção. Essa é a ideia. Ok, pessoal? Então a conclusão é a seguinte: a firma pode operar em prejuízo no curto prazo, desde que o preço seja superior a seu custo variável médio, ou seja, ela cobra o custo de produção média de cada unidade. O variável, o custo de produção, porque o custo variável está vinculado diretamente à produção. O fixo está dado já. Apesar de você não conseguir cobrir ele, ele já foi dado. Então você não tem esse gasto no momento para manutenção da produção. O variável, sim. Bacana, legal. Então bora lá. Vamos ver no gráfico. Então você tem aqui o custo marginal, tem aqui o ponto de ótimo, quando o preço é igual ao custo marginal, que define a quantidade ótima. E tem aqui, vamos supor, o custo médio. O que vai acontecer? Dá para ver que o custo médio está acima do preço, né? Então isso vai nos dar um prejuízo total. E aí, pô, a empresa vai fechar? A gente já viu que depende. Depende de onde vai estar o custo variável médio. Vamos supor que ele esteja aqui. Se ele estiver nesse nível, ok, o custo variável médio está abaixo do preço de mercado. Então, pessoal, aqui é onde é que ele está batendo. Está batendo aqui, ó, abaixo do preço, o custo variável médio. Então, o preço de mercado cobre o custo de produção. Então, a empresa, mesmo em prejuízo, ela não está tendo lucro, porque ela não está conseguindo cobrir o custo fixo, mas ela cobre o variável. Então, pessoal, nesse caso, a empresa se mantém aberta. E a firma continua suas atividades. Legal. Bom, vamos supor que não. Vamos supor que está aqui o custo variável médio. Aí não tem muito o que pensar não, né? Estando acima do preço, ele está batendo bem ali, o custo variável médio acima do preço. Aí, pessoal, a empresa, nesse caso, não vai conseguir se manter, porque a receita dela não cobre os custos de produção dela. Não cobre o custo variável médio. O preço está abaixo do meu custo médio por produto. Então, eu não estou cobrindo a produção do produto. Portanto, nesse caso, a firma encerra suas atividades. Então, essa é a forma de você identificar se uma firma opera ou não, mesmo em prejuízo no curto prazo. Isso vai depender se o preço está acima ou abaixo do custo variável médio, legal? Se o custo variável médio estiver aqui, a firma continua suas atividades. Se o custo médio estiver acima do preço, aí a firma encerra suas atividades, legal? Bacana. Então, vamos ver mais umas coisinhas. Vamos ver então com isso que a gente aprendeu, analisando o mercado como um todo do setor desse bem e em comparação à firma individual. Então tá lá, o preço de mercado é dado por equilíbrio no mercado, beleza? Que também define o preço lá da firma individual, que tem seu próprio custo médio, e vamos supor que obedece aqui ao preço de mercado, está otimizando a sua produção a esse preço, legal? Ali no nível que é zero. Agora, vamos supor, né, ali é o ponto ótimo, com o preço igual ao custo marginal. Vamos supor que o custo médio esteja aqui nesse nível. Olha, como a gente viu, o custo médio está acima do preço. Então, pessoal, a gente sabe que com certeza está tendo prejuízo aqui. Olha, o preço está abaixo do custo médio, então temos prejuízo nesse ponto. E aí? Aí a gente precisa verificar onde é que está o custo variável médio. Vamos supor que ele esteja aqui. E aí a gente já sabe, o custo variável médio estando aqui, a empresa vai poder operar nesse ponto, pelo menos no curto prazo, sem problema nenhum, mesmo em prejuízo. Por quê? Porque o preço está acima do custo variável médio. Vamos supor agora que a demanda tem um deslocamento como aconteceu aqui. Há uma queda do nível de demanda. Por vários motivos lá da demanda, os consumidores deixam de consumir esse bem, porque muda a sua função de utilidade, eles descobrem que esse bem ele pode causar algum problema, ou sai uma notícia negativa, então
muda o gosto das pessoas por esse bem, no sentido da utilidade que eles dão a esse bem, ou porque, o que mais que a gente pode considerar? Porque algum outro bem substituto próximo ficou mais barato, então migra a parte da demanda para o substituto. Ou seja, todos aqueles fatores que a gente já viu lá em micro 1 que altera a demanda. Mas, ou cai a renda dos indivíduos, acontece uma crise na economia, a renda média dos indivíduos reduz, e reduzindo renda, reduz o consumo. Isso também pode retrair a demanda. Ok, isso são coisas que a gente viu lá em micro 1, o lado da demanda, que está ligado às questões da teoria do consumidor. Seja como for, então houve a retração dessa demanda. E aí, você pode ver que a demanda no agregado, no setor, então isso vai gerar um novo preço, né, de equilíbrio, que é esse aqui, o P1, né? E isso, obviamente, vai refletir lá na empresa, que ela é tomadora de preço. Então aí está o preço e aí vai estar a nova quantidade Q1 da firma. Vejam que a esse preço ele é exatamente igual ao custo variável médio. Ele bate exatamente em cima. Então, se o preço é igual ao custo variável médio, a firma continua ou a firma desiste? A gente sabe que se tivesse acima, ela desiste. Se o custo variável médio estivesse abaixo do preço, ela continua. Ou melhor, se quiser pensar de outra forma, se o preço estiver maior que o custo variável médio, ela continua, e se o preço estiver abaixo do custo variável médio, ela desiste. Mas se o preço for igual, a gente pode dizer que a firma é indiferente entre se manter ou não no mercado. Mas a gente supõe assim que ela, no caso, ela não vai desistir, porque ela vai ter que desistir e vai ter custos já consolidados, que são o seu custo fixo. Então ela tem uma preferência de, caso o preço seja igual ao custo variável médio, de mesmo assim se manter no mercado. Afinal, o preço ainda cobre a produção média de cada unidade, né? Cobre exatamente igual. Então ela se mantém. Então, nesse ponto, ainda existe a oferta, vai ser o ponto mínimo da oferta, digamos assim. Qualquer coisa abaixo disso do preço, a gente vai ver que ele vai desistir. E acima, ele continua, então, no mercado. Ok? Mas vamos supor, então, que a demanda só vai sofrer mais um baque. Olha aqui, o preço igual ao custo variável médio. Tá? A empresa, então, continua suas atividades desde que o preço, então, seja maior e igual ao custo variável médio, como eu falei para vocês. A demanda, então, sofrendo mais uma queda, vamos supor, gerando um novo preço de equilíbrio, e aí não tem jeito, né? Aí o preço vai bater numa região abaixo do custo variável médio. A empresa não tem como sustentar a produção, ela não vai produzir o Q2. Na verdade, Q2 que é o fato do preço estar abaixo do custo variável médio, a quantidade 2 não tem como existir, ela não vai ofertar, ela vai sair do mercado. Tá? Então não existe oferta para preço menor que o custo variável médio, a empresa então simplesmente não vai ofertar Q2. Legal? Tá aí, ela só vai ofertar quando o preço for maior ou igual a custo variável médio. Bom, vamos ver o outro lado, uma expansão da demanda agora, que todos os fatores positivos em relação à demanda, aumentar a renda do indivíduo, aumentar o gosto dos indivíduos por esses bens, algum substituto fica mais caro e daí migra a demanda para esse bem. Ou seja, a demanda, vamos supor, se expandiu, e isso elevou o preço de mercado, vamos supor que a oferta está dada, já elevou o preço de mercado, e aí nós temos então que agora o preço não só é maior que o custo variável médio, como também é maior que o custo médio, ou seja, a empresa volta a ser lucrativa, que preço maior que o custo médio significa lucro econômico positivo. Então aí, preço maior que o custo médio, a empresa volta a ser lucrativa. Bacana, pessoal? Então veja que todos os pontos que batem entre preço de mercado e custo marginal definem a quantidade que a produção vai ocorrer, ou até não ocorrer, no caso abaixo de custo variável médio. Então, a oferta da firma individual é definida exatamente pelo custo marginal da firma. Tá? Ou seja, aqui está ela, a oferta da firma é toda essa região vermelha que está exatamente em cima do custo marginal. É o próprio custo marginal que define a oferta da firma, onde o preço, batendo no custo marginal, vai estar otimizando a quantidade ótima, ou seja, vai estar definindo a quantidade que a firma vai estar colocando
no mercado. Se o preço estiver abaixo do custo variável médio, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, pessoal, a oferta da firma individual é igual ao seu custo marginal. É ali que ela vai definir preço e quantidade, porque ali é onde ocorre o ponto ótimo, onde ela maximizar o lucro. Mas não podemos esquecer isso aqui, ó. Se o preço for abaixo do custo variável médio, é zero a produção, tá? Não existe oferta. Então a oferta está limitada inferiormente, né? No sentido de que ela não vai poder ser menor que o custo variável médio. Quando o preço for menor que o custo variável médio, a oferta é zero. Então está aqui, a oferta então tem que ser maior ou igual ao custo variável médio e sempre igual ao custo marginal, como no gráfico está definindo. E assim a gente define a oferta da firma individual. A gente já tinha definido a demanda lá atrás, né, na aula passada, que é aquela reta perfeitamente elástica. Agora a gente definiu a oferta, que nada mais é que o próprio custo marginal, partindo a sua origem do custo variável médio mínimo, ou custo variável médio lá embaixo. A gente vai ver que é o mínimo, né? Já até adiantei isso. Mas é assim então que a gente define o custo, a oferta da firma individual. Legal? Bacana. Então aqui a gente já tem uma ideia melhor do mercado. Vejam que a demanda é que, de certa forma, vai dizer se a firma vai bem no mercado, é lucrativa, se ela vai mal, ou se ela tem que sair do mercado. Então a demanda do mercado tem um peso muito grande. Quanto mais as pessoas quiserem consumir esse bem, melhor para a firma, melhor a condição financeira e de retorno, digamos assim, da taxa de lucro. E quanto menor isso, quanto mais for a retração da demanda, menor é a possibilidade da sobrevivência na firma do mercado, e dependendo do limite que cai a demanda, a firma até vai ter que ser retirada do mercado ou operar em vermelho, na melhor das hipóteses. Então veja bem que numa crise, como a crise atual, né, em que a gente com certeza vai ter uma retração forte da demanda em algum momento, e a produção começar a cair, porque as pessoas não estão saindo para consumir muitos produtos, então muitas empresas vão fechar, né, com essa queda da demanda com a pandemia, infelizmente. Tomara que isso aí se reverta logo. Ok, bacana. Bora lá então. Bom, então os pontos principais da empresa competitiva no curto prazo que a gente viu até agora, e aqui, né, foi que o lucro máximo em concorrência perfeita ocorre quando o preço igual ao custo marginal. Isso definimos na aula passada, é um ponto ótimo, né? É ali em que a quantidade vai ser definida. A condição para lucro econômico positivo vai ser quando o preço for maior ou igual ao custo médio. Se for igual, é zero, né? Então, na verdade, quando for igual ao maior custo, o preço for igual ou maior que o custo médio, temos que o lucro econômico é não negativo, pelo menos. Ele vai ser zero ou positivo. Nível de preço que ocorre prejuízo econômico, claro, ele é menor que o custo médio. Né? A gente sabe que está acontecendo prejuízo, porque não está tendo lucro, ou melhor, está tendo lucro econômico negativo. E aí, se a empresa vai se manter ou não no mercado, vai depender de outra variável, que a gente já viu, que é a região que a firma opera mesmo em prejuízo. Ou seja, quando o preço é maior ou igual ao custo variável médio. Então, mesmo que o preço seja menor que o custo médio, ela ainda pode operar desde que seu preço ainda cubra o custo variável médio, seja maior ou igual ao custo variável médio, como a gente viu. Caso isso não ocorra, daí não tem jeito. O nível de preço em que não existe oferta da firma é quando aí o preço é menor que o custo variável médio, a firma não tem como manter a produção e aí ela sai do mercado, ok? E o que mais? Aí definimos também a oferta da firma, né? A oferta da firma individual, então está definida dentro desse limite. Ela só vai ocorrer quando o preço for maior ou igual ao custo variável médio, claro, o que a gente viu antes, né? Ela não tem como ter oferta se não cobrir seus custos variáveis. E sempre vai ser igual quando o preço for igual ao custo marginal. De forma que o próprio custo marginal, de certa forma, é
a curva de oferta da firma individual, até o limite do seu custo variável médio mínimo. Legal? Bacana. Então foi isso que a gente viu até aqui. Vamos dar continuidade, então. Bom, então agora vamos fazer um exercício, né? Não fazer não, né? Vou explicar o exercício para vocês, dar o resultado. E aí eu quero que vocês tentem fazer em casa. Eu acredito que esse já seja um exercício da lista. Inclusive vocês têm a apostila aí, vocês podem tentar já fazer os exercícios da lista, pelo menos os primeiros. Ele em parte é uma revisão, esse item A de certa forma é uma revisão. E os outros itens B, C e D é o que a gente já viu em aula. Então, suponha que a firma apresente o seguinte custo total, que é esse custo total aí, que é essa função em relação à quantidade, 125 mais 5Q, mais 1/4 ao quadrado. 1/4 Q ao quadrado. Então, encontre o custo fixo, custo variável médio e custo marginal. Então, utilizando esse custo total. É só lembrar das fórmulas lá, né? Qualquer coisa, vocês podem depois, caso não conseguirem, se comunicar aí por WhatsApp. E aí vão ver com o monitor se podem fazer para vocês ou até mesmo eu, ok? Caso vocês não conseguirem, tem que tentar, né? B, qual a curva de oferta da empresa? Então, você já sabe mais ou menos como encontrar a curva de oferta da empresa individual. C, supõe que o preço é igual a 30, qual a quantidade que maximiza o lucro? Então, usar a regrinha aquela que a gente viu em aula. E D, qual o lucro total máximo? Dado que você achar a quantidade, já tem o preço, aí é possível achar o lucro total máximo, a quantidade em si, né? Do lucro total. Ok? O valor, no caso. E os valores que vocês vão encontrar, né, vão ser essas expressões aqui, no caso, os resultados, né, do item A, vai ser esse aqui, o custo fixo, o custo variável médio e o custo marginal. Que na verdade esses aí, custo variável médio, custo marginal, são expressões ainda em função de quê, né? B, a curva de oferta da empresa. Vocês vão encontrar essa expressão aqui, devem encontrar essa expressão aqui. Legal. Qual vai ser a quantidade ótima da firma? Vai ser Q igual a 50 e o lucro total máximo vai ser igual a 500. Então vocês devem encontrar esses valores aí. Anotem, tentem fazer. E aí, se não conseguirem, né, se um colega conseguir poder ajudar vocês, então aí você pode procurar um monitor, ou eu, no caso mesmo, e a gente tentar ver como chegar aí. Espero que vocês consigam, né? Como eu falei, o item A é uma revisão, B, C e D a gente viu em aula. Mas qualquer coisa a gente refaz também. Bora lá? Então, pessoal, para finalizar, eu vou apresentar então esse vídeo, que é uma série, na verdade, de vídeos. Esse é o primeiro vídeo sobre serviços ecossistemas, né? A valoração de serviços ecossistemas. Então, é uma série de vídeos que tem tudo a ver com microeconomia. Então, em cada aula, praticamente, eu vou apresentar um vídeo desse, é um vídeo curto, né? Não lembro aqui, mas deve variar entre 7 a 9 minutos cada um. E aí é um pouco de aplicação, de certa forma, direto ou indiretamente, da microeconomia em economia ecológica, digamos assim, né? Economia ambiental. Então, bora lá. E por hoje, né, fora o vídeo, é isso a aula, então. Então, até eu vou me despedir até a próxima aula, depois do vídeo. Não esqueçam de fazer resenhas dos vídeos. Bacana? Então, vai lá. Quando tomamos uma decisão, estamos sempre comparando nossas opções e tentando escolher aquela que achamos que trará o maior benefício para a gente. Seja escolhendo quais doces iremos comprar, o sofá que queremos, a viagem, a trajetória profissional, os potenciais namorados e namoradas ou qual casa queremos. Nós ponderamos as nossas opções e fazemos isso de forma a obtermos a opção de maior valor. Valor é basicamente quando você gosta de alguma coisa. É quando alguma coisa faz ou traz algo para você, te oferece algum tipo de utilidade, mantém você vivo, te dá conforto ou, de forma mais geral, faz você feliz.
Mas como medir isso? Como podemos medir o quanto uma pessoa gosta de alguma coisa? Vamos dizer que somos um observador como um alienígena, ou um economista, eu acho, observando e tentando aprender com o comportamento das pessoas. Uma forma de tentarmos medir o quanto uma pessoa gosta de determinado bem é ver pelo que ela está disposta a trocar esse bem. Certo, se uma pessoa oferece 8 desses feijões por uma noz e elas trocam, então podemos aprender com isso. Essa pessoa abre mão de uma noz para ter os feijões. Então, ela está perdendo o valor que ela acha que tem com a noz e ganhando o valor que ela acha que tem com os feijões. E nós sabemos que ela faz a troca, o que significa que o valor dos feijões é maior do que o valor da noz. Caso contrário, ela não trocaria. Caso contrário, ela estaria pior. E nós sabemos que a outra pessoa pensa de forma parecida. Elas atribuirão valores diferentes aos bens, valorizando mais a noz do que o feijão. 8 feijões valem pelo menos tanto quanto uma noz. Caso contrário, elas não trocariam. Muito bem, isso que acabamos de falar é o princípio básico para medirmos o valor que as pessoas atribuem às coisas. Nós comparamos o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. As pessoas valorizam as coisas de forma um pouco diferente, mas nós geralmente não usamos feijões como meio de troca. Para facilitar a troca, nós usamos um outro bem, o dinheiro. É ainda um bem, assim como qualquer outro bem, mas em geral é usado apenas como meio de troca. Tem a vantagem de ser regulado, pois o quanto alguma coisa vale tem muito a ver com a quantidade disponível dessa coisa. E se nós produzimos apenas feijão, o dinheiro nos permite trocar com pessoas que não gostam de feijão. Trocamos os nossos feijões por dinheiro e depois trocamos o nosso dinheiro por qualquer outra coisa. Então, podemos usar isso? Podemos usar o preço como uma medida de valor? Não exatamente. Lembre que quando as pessoas trocam, do ponto de vista delas, o valor desse bem é igual ou maior do que a quantidade de dinheiro que elas estão trocando. Caso contrário, elas não trocariam, então o preço não reflete o valor. Existe uma diferença importante entre o preço de um bem e o valor que uma pessoa atribui a esse bem. Nós não podemos medir o valor somente a partir do preço. Certo, então se uma pessoa quisesse fazer uma troca pelo sofá, ela estaria abrindo mão dessa quantidade de utilidade na forma de dinheiro e ganhando esse tanto de utilidade com o sofá. Então, ela estaria ganhando essa utilidade líquida com essa troca. Essa área aqui é o que eles chamam de excedente do consumidor. É a utilidade extra que um consumidor obtém ao comprar alguma coisa. Se o preço fosse aqui em cima, ele só valoriza o bem esse tanto, mas teria de abrir mão dessa quantidade. Do ponto de vista dele, ele está abrindo mão de mais do que ele está recebendo em troca e, portanto, ele não trocará. Teoricamente, esse ponto aqui é o ponto onde ele está indiferente entre trocar ou não. 1 centavo a mais e a resposta é não. 1 centavo a menos e a resposta é sim. Se o preço for mantido, então ele está indiferente entre trocar e não trocar. Então, esse é o preço máximo que essa pessoa está disposta a pagar pelo bem. Muito bem, a disposição das pessoas a pagar ou trocar é a nossa melhor medida de quanto uma pessoa valoriza alguma coisa. O quanto uma pessoa valoriza alguma coisa tem a ver com as suas preferências. Você sabe, se estivéssemos falando sobre 1 quilo de maçãs, algumas pessoas estariam dispostas a pagar muito pelas maçãs porque elas realmente gostam dessa fruta ou porque acham que ela é muito saudável, ou por qualquer outro motivo que você possa imaginar. Por outro lado, as pessoas estariam dispostas a pagar apenas uma pequena quantia porque elas não gostam tanto de maçãs assim, ou porque elas acham que maçãs são estúpidas. Tem a ver também com a escassez do bem. Se uma pessoa já tem 100 quilos de maçãs, então o quanto ela estaria disposta a pagar por 1 quilo a mais? Provavelmente não muito. Ela tem mais do que ela precisa ou quer. Por outro lado, alguém que tem pouca ou nenhuma maçã pagaria relativamente mais. Então, vamos supor que existam várias pessoas, entre as pessoas que odeiam maçãs e as que amam maçãs, ou entre as pessoas que não têm maçãs e as que têm infinitas maçãs. Basicamente, podemos imaginar que as pessoas atribuem diferentes valores para as maçãs. Se o preço diminui, mais pessoas comprarão maçãs. O novo preço mais baixo reflete o que elas estão dispostas a trocar pelas maçãs. Ao mesmo tempo, nós podemos olhar para isso da seguinte forma. Se uma pessoa tivesse 1 quilo de maçãs, o quanto ela valoriza o próximo quilo? Ou seja, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo próximo quilo de maçãs? Se ela tivesse 2 quilos, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo terceiro quilo? E assim por diante, sempre valorizando o próximo quilo um pouco menos do que o anterior.
E podemos supor que todas as pessoas agem de forma bastante parecida. Então a regra geral é, quando o preço diminui, mais maçãs são vendidas. Essa relação é chamada de curva de demanda, ainda que, nesse exemplo, seja uma linha e não propriamente uma curva. Essa relação pode ser bastante inclinada, ou pode não ser nada inclinada. Isso é o que chamamos de elasticidade. A inclinação irá depender da situação. Certo, vamos dizer que o preço é esse. Lembre que com uma pessoa a utilidade extra, a utilidade acima da utilidade que ela abriu mão na troca, é o excedente do consumidor. Com um grupo, é a mesma coisa. Esse é o número de maçãs que foram vendidas, esse é o benefício total que todos os consumidores obtiveram com as maçãs, esse é o quanto eles tiveram de pagar, e essa área representa o excedente do consumidor total, um número em reais. Vamos parar aqui por um segundo. O que é excedente do consumidor? Ele não representa nenhum bem ou dinheiro que está sendo trocado de mão ou coisa parecida. É simplesmente o dinheiro que os consumidores poderiam ter pago, mas que não pagaram. Isso, na realidade, não existe, então por que isso é importante? Lembre que estamos tentando medir valor. Valor é o quanto uma pessoa gosta ou precisa de alguma coisa. Essa coisa que nós estamos tentando medir não existe na verdade, ou não é tangível, mas a ideia está presente quando as pessoas trocam. E podemos ver o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. Nós não vimos aqui como obter essa linha, a curva de demanda, mas isso é muito importante e nós vamos ver isso em um outro vídeo. Por ora, nós vamos simplesmente assumir que nós, magicamente, sabemos qual é a máxima disposição a pagar ou o ponto de indiferença de todas as pessoas. Muito bem, vamos dizer que as maçãs sejam magicamente entregues em nossas casas sem custos adicionais. O preço máximo pelo qual o primeiro quilo de maçãs seria vendido no mercado seria esse. O próximo quilo, o máximo seria esse. Talvez seja a mesma pessoa negociando, talvez seja uma outra pessoa. Isso não faz muita diferença. Se somarmos a disposição máxima a pagar por todas as maçãs negociadas no mercado, isso seria equivalente ao valor das maçãs vendidas no mercado em termos de outro bem, nesse caso, dinheiro. Mas isso é o mesmo que dizer que para todas essas pessoas, essas maçãs valem o mesmo, como você sabe, que um tanto número de ovos ou um tanto número de camisas, ou ainda um tanto número de pães. Então, se as pessoas têm de fato de pagar, essas maçãs aqui não foram vendidas. Nenhuma pessoa valoriza as maçãs a esse preço. Essa área aqui representa o valor que as pessoas obtiveram com as maçãs, mas elas tiveram de abrir mão de uma quantidade igual de outro bem. É como se o valor líquido fosse zero para o consumidor. Isso aqui em cima é o excedente do consumidor. É todo o valor extra que os consumidores obtêm com a troca. Nós podemos imaginar milhares de trocas e o excedente do consumidor como sendo a soma do valor extra de cada consumidor. Analisando o excedente dessa forma, é como nós determinamos a mudança na utilidade ou no valor. Isso é feito na prática testando a disposição das pessoas de pagarem por determinado bem e observando dados do mercado. Mas muitas coisas não são compradas ou vendidas no mercado. Algumas coisas são simplesmente dadas de graça pela natureza. Por exemplo, o serviço de polinização feito por polinizadores naturais, permitindo que determinados cultivos deem frutas, nozes e sementes, ou o papel do Pantanal na purificação das águas. A forma como as pessoas trocam é a forma como nós medimos o quanto as pessoas valorizam essas coisas. Então, quando as coisas não são trocadas ou comercializadas, nós não sabemos o quanto as pessoas valorizam elas, ou pelo menos dá mais trabalho para medirmos a valoração das pessoas por esses bens. E esse é o problema. Essas coisas geram utilidade. Elas são de graça, mas lembre que o preço é diferente de valor. Não podemos desconsiderar isso. É como se maçãs fossem magicamente transportadas até as nossas casas. O fato de serem de graça não muda o fator de serem comida e de serem útil para você. Nessa série, nós vamos ver como quantificar o valor desses bens e serviços que são oferecidos pela natureza, ou pelo meio ambiente, ou pelo que você quiser chamar, os aspectos não humanos das nossas vidas. Se nós pudermos quantificar os benefícios, então podemos comparar eles com os aspectos humanos de nossas vidas de forma que, ao tomarmos alguma decisão, nós podemos escolher o melhor resultado. Primeiro, nós vamos destrinchar os tipos de valores que um ecossistema pode nos dar, vamos tentar classificar eles e, mais tarde, nós vamos ver os métodos disponíveis que podemos usar para medir seus valores. Ok, pessoal, é isso aí.